Gente, qualquer tipo de alteração na retina pode indicar um risco de perda parcial ou total da visão, dependendo da região afetada. Isso porque a retina é a parte do olho onde estão as células que têm como função transmitir para o cérebro os estímulos luminosos para serem transformados em estímulos visuais. E quem vai falar conosco agora sobre a saúde dos olhos e os cuidados com a retina é o meu convidado, o oftalmologista Daniel Camlotti. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olha, eu percebo que a gente, muitas das vezes, acaba cuidando de tanta coisa e não cuida da saúde dos olhos, né? É verdade isso, Daniel? É verdade, até porque existem várias doenças oculares que são silenciosas e a pessoa só vai perceber quando já está muito avançada e depois não tem mais como reverter. Então, por isso, a necessidade do exame precoce, mesmo sem ter sintomas. Por exemplo, qual que é uma doença muito comum nos olhos que a gente só descobre depois que ela já está bem avançada? Um exemplo é o glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa que você vai perdendo o campo visual de fora para dentro e a visão central ela é prevenida, você vai manter até o final. Então é tomar muito cuidado para isso não acontecer. Agora, doutor Daniel, como que é feito o exame da retina? Você poderia explicar assim Sim. rapidamente para a gente como é que funciona? Sem dúvida. Mostrando aqui no olho, o que acontece? A gente tem aquela menina dos olhos, a pupila, né? Tá. Essa pupila, você precisa avaliar a retina a gente tem que passar pela luz para enxergar aqui atrás. A retina é esse segmento posterior do olho. Tá. Que existem vasos, existem o nervo óptico, a mácula, por onde a gente enxerga mesmo. Para você conseguir enxergar isso, você precisa jogar uma luz e uma lente para enxergar lá atrás como está. Como você vai fazer isso? Com o exame de fundo de olho ou mapeamento de retina, onde você faz a dilatação e consegue enxergar toda a retina, desde o centro até a periferia, fazendo o exame desse fundo de olho ou mapeamento de retina. Certo. Eu percebo também que com a idade a gente acaba tendo alguns problemas de visão, né? Principalmente quando começa a ficar a vista mais embaçada e tudo mais. É um problema relacionado à retina? Não, isso já não seria na retina. Isso, quando a visão começa a ficar embaçada, principalmente após os 40 anos, seria a presbiopia. A presbiopia, o que é isso? Existe uma lente aqui nessa parte intermediária do olho, que é o cristalino. Tá. Ele é elástico. Então, quando você precisa enxergar de perto, ele contrai. Quando você precisa enxergar de longe, ele relaxa. Com o tempo, a gente vai perdendo essa elasticidade, essa capacidade de você focar para perto. Tá. E isso começa aos 40 anos de idade, que seria a presbiopia, que a gente vai compensando, colocando uma lente positiva para que aquele foco continue sempre naquela distância de perto de leitura. E, bom, tem regresso isso, sem a necessidade da utilização de lentes ou não? Não Só tem com como a reverter correção. ainda. Existem, vamos dizer, você faz uma cirurgia de catarata, você tem como implantar nesse local uma lente multifocal, que consegue corrigir o grau de longe e de perto. Assim corrigiria a presbiopia. Tá. Já aquela cirurgia refrativa que a gente faz na córnea, ainda não consegue reverter a presbiopia, só as lentes dos óculos mesmo. Olha a preocupação de quem já passou dos 40 aqui, né? Que a gente já começa a colocar as coisas um pouquinho mais longe. Cada pra vez gente mais ver. longe, né? O computador e o celular interferem nesse desgaste? Na presbiopia. É. Na verdade, o computador e o celular, eles emitem muita luz azul. Então, a longo prazo, essa luz azul pode gerar um aumento, uma evolução maior da catarata, a degeneração macular, que é um problema na retina também, mas não nessa presbiopia. Na verdade, o computador pode gerar muito olho seco. Isso pode ser muito comum de quem usa muito computador. Olho seco. Sim, perfeito. Porque você acaba piscando menos o olho quando você está mais entretido naquela função de computador, celular, e aí a lágrima evapora, porque você precisa piscar para lubrificar o olho. Então, Entendi. por isso, ele pode causar um olho mais ressecado. Agora, qual que é a importância de se fazer esse exame que a gente está conversando aqui do fundo do olho, hein, doutor? Por que a importância de fazer o fundo de olho? Primeiro, pacientes que têm problemas sistêmicos, como pressão alta arterial, diabetes, até quem usa alguns medicamentos de forma crônica, quem tem artrite reumatoide, usa corticoide, usa vários medicamentos podem causar problema na retina. E como eu falei, alguns problemas são silenciosos. Então, a retinopatia diabética, numa fase inicial, a pessoa não sente nada. E você já pode ter algumas alterações que você consegue prevenir fazendo um tratamento precoce. Até mesmo problema de uma ruptura, um buraquinho na retina, na periferia, a pessoa não sente nada. Você só consegue detectar
fazendo o exame de fundo de olho. Então, a necessidade de dilatar, até mesmo sem ter sintomas, é você prevenir, para que você consiga tratar antes que cause uma complicação maior. Quero falar sobre um assunto aqui muito interessante a respeito de flashes que se... Sim. Os flashes de câmeras, de luz, sim, né? perfeito. De luz, principalmente que acabam agredindo bastante a nossa retina, né? Tá. Agridem mesmo, não agridem? Um flash de luz, na verdade, ela vai acontecer de agredir se for um flash, vamos dizer, uma exposição muito forte, vamos dizer, aquelas canetas a laser, sabe? Sim. Que você usa como pointer. Isso, se você for usar com uma caneta que não tem um controle vendido no camelô, que o poder da caneta você pode lesionar a retina, você usando por uma exposição prolongada e também com um poder muito forte que não seja controlado, vamos dizer, vendido em qualquer lugar, isso pode causar uma lesão na retina. Mesmo você só olhando a projeção diretamente, do laser? Sim. Isso depende muito do tempo e da potência desse laser. Por isso, a necessidade de saber onde você está comprando. E cuidado também com a exposição, tempo de exposição. Mas nós vamos continuar esse assunto. Me espera aqui que eu vou dar um recadinho. Doutor, olha só. Uma pessoa está escrevendo aqui para a gente uma pergunta que é a respeito desses flashes. O Carlos Barbosa, lá do Rio Grande do Sul. Aliás, um beijo carinhoso a vocês do Rio Grande do Sul. Nossa audiência é impressionante da Rede Vida e do nosso programa. Ele diz o seguinte: doutor, eu estou percebendo que um raio de luz do lado esquerdo do meu olho está me incomodando. São flashes e eu estou preocupada. Medi a pressão do olho e a pressão do olho está boa. Pode ser alguma coisa relacionada à retina? Sim. Isso não tem muito a ver com a pressão do olho, tá? O que acontece? A gente tem um gel que preenche aqui o olho, que seria esse vítreo, tá? E esse vítreo, ele está aderido em toda a retina. Tá. Com o tempo, esse vítreo, ele vai descolando, desorganizando de alguns locais, ele vai soltando. E tem lugares que ele está mais aderido. Então, ele fica tentando se soltar. Essa hora que ele tenta se soltar, você pode sentir esse flash de luz. E quando ele se solta, você pode começar a sentir moscas volantes, umas teiazinhas de aranha. Quando isso acontece, é importante fazer o exame do mapeamento de retina ou fundo de olho para avaliar se a retina foi afetada nesse momento que existe essa força para poder soltar o vítreo ou quando começam as moscas, para evitar que tenha qualquer problema na retina. Então, é importante fazer esse exame de fundo de olho para evitar qualquer complicação relacionada a isso. Olha, tem um telespectador ou uma telespectadora, mandem o seu nome aqui, que é muito bacana, muito gentil com a gente, falou assim: Fábio, olha, depois de 3 anos assistindo o Tribuna Independente, nós podemos receber a colação de grau por causa das diversas especialidades que o programa trata. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito legal isso aí. É bacana a gente levar essa informação para as pessoas. Já que estamos falando de informação, recém-nascido, as pessoas falam, olha, não pode usar flash quando você vai bater foto de recém-nascido porque estraga o olho. Tá. É verdade ou é mito? Na verdade é um mito, tá? Teve uma época que teve um problema que falaram que não podia jogar flash. Na verdade, você até consegue detectar alguns problemas com flash de luz. É claro que, como eu falei, exposição prolongada, várias vezes é bom evitar. Certo. Mas vamos dizer, se você tirar foto de alguma criança, você vê que tem o reflexo de um olho vermelho e outro mais esbranquiçado, pode ser um sinal de algum problema. Pode ser algum retinoblastoma, alguma opacidade que não consegue ver o fundo do olho. Então, não quer dizer que seja um problema, mas pode ser um sinal de que você precisa passar em consulta com o oftalmologista para avaliação. Então, isso é um mito, só é importante evitar um tempo prolongado de exposição ao flash e várias exposições, mas não é um mito. Vamos falar já, eu estou deixando bem para o finalzinho, mas como nós estamos com uma audiência muito boa, vou fazer a pergunta agora. Com relação a esses benditos óculos que nós estamos vendo, tanto os de sol, né, que a gente vê, assim, serem vendidos, por exemplo, um óculos famoso custa, sei lá, R$300, você vai no centro da cidade, custa R$90. Sim. Óculos, por exemplo, de grau, tá. Que muitas vezes nós vemos, olha, você vai no oftalmologista, ele te dá uma receita, você vai nessas empresas que fabricam os óculos, olha, custa R$450, você vai na cidade, R$60 você compra um óculos. É parecido com esse aqui, pega esse aqui mesmo. Tá. Quanto isso é prejudicial para a nossa visão, doutor? Quanto a esses graus, tem vários problemas relacionados. Primeiro, a qualidade da lente. A qualidade da lente, com certeza, não vai ser boa. Tá. Então, você pode ter uma irritação ocular, uma certa tonteira, um desconforto ocular pela má qualidade. Segundo,
sempre esse óculos vendido na barraquinha vai ter o mesmo grau nos dois olhos. Quase nunca o grau é igual nos dois olhos, sempre tem uma pequena diferença entre eles. Tá. Não corrige o astigmatismo, se a pessoa tiver astigmatismo não vai corrigir. Além disso, se você usar um óculos mais forte do que o normal, pode causar dor de cabeça, porque você precisa acomodar a visão para enxergar com ele. Certo. E além disso, se você usa um óculos mais forte, você está acostumado a enxergar nessa distância, vamos dizer. Se o óculos correto seu é mais fraco, para você voltar a enxergar com o óculos correto seu, é mais complicado quando você usa esses óculos de barraquinha. E várias vezes ele é vendido como grau de 3, ou então grau de 2, e o grau é completamente diferente quando você vai conferir. Então, eu contraindico completamente esses óculos feitos Não se deve comprar esse tipo de óculos. No caso dos óculos de sol, tá. Qual que é o perigo que nós podemos ter? Principalmente perigo, agora no verão, né? Que sim, as pessoas é vendido acabam... em praia, está na praia, é Exatamente. vendido. Vários desses óculos não têm o filtro VLVB, que é o mais importante. Então, eles só são escuros. Então, o que vai acontecer? Os óculos escuros eles vão fazer a pupila, como eu expliquei, dilatar. Aí entra mais luz do que o normal. A pupila é a menina dos olhos, que consegue relaxar contra o preto, né? Que fica dentro do colorido dos olhos. Ela dilatando, entra mais luz do que deve, só que não filtra. Então, na verdade, é mais perigoso, porque você não usando óculos, pelo menos não está tão dilatado. Você precisa ter esse filtro. Se não tem, você pode gerar problemas como catarata, degeneração macular relacionada à idade, pterígio, que é aquela pelezinha que cresce na frente do olho. Então, todos esses problemas podem ser induzidos com um óculos de camelô que não tenha filtro VLVB. A Odila aqui de São Paulo está perguntando se utilizar esses óculos, tanto de grau quanto o de sol, se a pessoa pode ficar cega. Então, Odila, cega a gente pode dizer, mas vai desenvolver problemas oculares, é uma evolução maior, como essas doenças que eu falei, de degeneração macular, catarata, que podem causar uma cegueira se não tratada. Seria secundário, assim, sim, não seria uma coisa imediata, mas eu contraindico completamente. Ok. Boa noite, Fábio. Eu gostaria de saber do doutor, tenho uma tia com 86 anos e ela tem deslocamento da retina. Ela não enxerga mais e os médicos dizem que não tem o que fazer. Isso é verdade? É a Vilda aqui de São Paulo que está perguntando. Então, Vilda, descolamento de retina é um problema que você deve detectar o mais urgente possível. A cirurgia deve ser feita no mesmo dia, no dia seguinte, porque mesmo você colando a retina anatomicamente, você pode fazer o exame e falar a retina está completamente colada. Mas a fisiologia da retina, vamos dizer que é como se fosse um neurônio. Ela morre, a fisiologia da retina. Então, às vezes, cola e não volta ao normal. Então, às vezes, a cirurgia foi feita perfeitamente, mas depende muito do tempo em que foi feita essa cirurgia. E é uma cirurgia delicada, complicada, e depende muito do tempo de cirurgia, do tipo de descolamento. É difícil dizer no caso específico dela, mas é um problema que deve ser resolvido logo, não deixar passar muito tempo. Olha só, o André do Rio de Janeiro está perguntando, ele diz que vê muitas moscas voando. Sim. Se é algum problema relacionado à retina. É aquilo que eu tinha falado, na hora que ele solta esse gel, se ele solta e leva um pedacinho da retina, pode criar uma ruptura, um buraquinho. Por esse buraquinho pode entrar líquido a longo prazo. E esse líquido que entra no buraquinho que pode causar descolamento. Então, não quer dizer que ele tenha um descolamento de retina, mas deve ser feito o fundo de olho para, se houver qualquer ruptura, qualquer buraquinho, é possível fazer um laser para impermeabilizar e evitar que gere um problema maior na retina. Olha só, boa noite, Fábio. Eu me chamo Marilza. Eu tive uma insuficiência renal e os rins estavam jogando tóxico no organismo, é isso? Hoje isso me deu uma catarata. Tá. Eu não sabia, pode dar catarata? Olha, a catarata é uma coisa muito relacionada à idade, tá? É claro que radicais livres, tudo isso, a exposição à luz solar, não sei se essa insuficiência renal pode ser devido ao diabetes, alguma coisa relacionada a ela secundária. O diabetes pode evoluir, mas é difícil dizer no caso dela, mas existem alguns fatores secundários que podem gerar catarata. Ela está perguntando se tem cura. A catarata, sim, é cirúrgico. A catarata é a principal causa de cegueira reversível na população. Então, é possível reverter com a cirurgia, se o problema for só a catarata. Boa noite, Fábio. Eu sou o Saulo de Campinas, gosto de fazer esportes, mas tenho pânico só de pensar em colocar lentes. Já tentei, mas não consigo usar as lentes de contato. Eu estou querendo fazer a cirurgia refrativa. É aconselhável, doutor?
Primeiro, assim, falando sobre a lente de contato. Primeiro, existem pessoas mais sensíveis e a lente de contato deve ser feita com um especialista, um oftalmologista, que tem muita gente que compra lente de contato na ótica e você não sabe o diâmetro, você não sabe se está bem adaptada, qual o grau correto. Então, não deve ser feito em qualquer lugar. Fica irritado, né, no Fica branco irritado. dos olhos, Às vezes né? o olho é mais seco, você precisa usar um tipo de lente que ele não está usando. Tá. Segundo, a cirurgia refrativa é indicada para quem tem uma córnea, que é essa parte da frente do olho, é onde vai ser mexido. Então, ela precisa ter uma espessura boa, porque o laser vai reduzir essa espessura para poder consertar o grau. E uma curvatura. Então, o exame pré-operatório é importante no caso dele, para saber se é seguro ou não a cirurgia para ele. O Pedro Henrique de São Miguel Arcanjo diz que tem ceratocone, é isso? Sim, sim. Eu já fiz anel e cross-link. Tá. O que causa ceratocone? Primeiro explica pra gente o que é, que eu também nunca tinha ouvido falar. O ceratocone também é um problema na córnea, tá? Que existe um defeito do colágeno que pode ser genético e esse defeito do colágeno faz com que a córnea, que é, vamos dizer que tem uma curvatura oval, ela vai se tornando triangular. E cada vez ela vai aumentando cada vez mais o astigmatismo. Essa cirurgia de anel é para tentar diminuir um pouco essa curvatura e o cross-linking para fortificar esse colágeno. Então, o ceratocone deve ser... existem tratamentos que evitem a evolução e, nos casos mais graves, usados anel, até mesmo em último caso, transplante de córnea, mas depende de caso a caso. E é muito importante evitar coçar o olho, porque o coçar do olho constante pode piorar o ceratocone. Evitar de coçar o olho, principalmente. Sim. Boa noite, Fábio, doutor. Eu tive toxoplasmose na gravidez e meu filho nasceu com lesão na mácula em um dos olhos. Sim. Hoje ele está com 30 anos. Houve alguma evolução na oftalmologia para reverter essa lesão? É a Marisa da Lapa, aqui em São Paulo, que está perguntando. Então, Marisa, na verdade, isso que se formou na mácula, como já tem muito tempo, formou uma cicatriz, é como se fosse uma sequela. Por enquanto, ainda não existe um tratamento na prática para essa cicatriz. Mas, graças a Deus, não afetou o outro olho e sempre ficar acompanhando. Qualquer sinal de olho vermelho, mosca volante, é sempre bom voltar no seu oftalmologista para evitar qualquer problema no olho contralateral, que ainda é bom. Mas, por enquanto, ainda não existe um tratamento para reverter essa cicatriz. A Cirlândia é da Bahia. Um beijo para vocês da Bahia. Obrigado pelo carinho, viu? Ela está dizendo assim, Fábio, pergunta, por favor, ao doutor, se a dificuldade que eu tenho de enxergar à distância pode ser fruto da minha diabetes. Então, Cirlândia, principal de tudo, o diabetes descontrolado pode até mudar o grau do olho, porque muda... É mesmo? Pode mudar. Se a pessoa se está com a glicose acima de 150 e vem fazer o óculos, já fala, ó, controla o diabetes para depois fazer. Senão você faz um óculos hoje, ele controla o diabetes amanhã e o grau muda completamente. Então, primeiro isso. E segunda coisa, principalmente o problema na retina, que é a retinopatia diabética. Se você tem uma retinopatia diabética, você deve tratar precocemente, porque se houver uma evolução, causar um sangramento, um descolamento de retina no diabético, pode causar cegueira. Então, é importante ela passar com o seu oftalmologista, especialista em retina todo ano, pelo menos, e fazer o fundo de olho mesmo que não sinta nada. Tá? Não quer dizer que ela tenha, mas deve avaliar o grau e tudo e fazer o fundo de olho para evitar complicações relacionadas ao diabetes. Todo diabético tem que fazer um exame anual, pelo menos. Sem dúvida. Ok. Olha, a Maria de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está dizendo o seguinte, eu tenho hemorragias na parte da retina, chama-se... Ela coloca um nome aqui, eu não sei falar. Tem cura, já fiz laser no olho direito há 15 anos atrás. Depende muito desse tipo de hemorragia. Não sei relacionado a quê. Hemorragia vítrea, não sei o que lá. Mas, assim, vários problemas podem dar hemorragia na retina. Retinopatia diabética... Você enxerga A pessoa vê, ela embaça a visão e você vê mexendo também. Que coisa. Mas você não vê, você olhando para a pessoa não vê na retina. De fora mas pra dentro, não. Ela sente a baixa visual e algo mexendo dentro do olho. Então, pode ser relacionado à retinopatia diabética, problema da pressão do olho, da pressão arterial, que causa um derrame no fundo do olho, que causa esse sangramento. Existem vários causadores de hemorragia na retina, que você primeiro tem que descobrir a causa, para poder tratar, e aí sim depois tratar a parte ocular. Como eu não sei a causa primária da hemorragia dela, é difícil de dizer. Tá. A Amanda Siqueira Ramalho, de Amparo, São Paulo, ó, perto de Pedreira, essa cidade de Amparo. Beijo para vocês, minha família é aí de Pedreira. Boa noite, Fábio. Final do ano passado, doutor, eu tive AVC, né, o derrame, e resultou numa visão dupla. Tem chance de voltar ao normal sem cirurgia? O AVC, o que acontece? Ele causa alguma alteração vascular. Ele vai afetar também essa parte da musculatura extrínseca do olho, que faz ele mexer. Então, pode causar uma visão dupla, que
costuma melhorar entre 6 meses e 1 ano, mas é como se fosse um problema, não no olho, é mais neurológico que causou. Então a gente espera primeiro melhorar nesse tempo, 6 meses a 1 ano, para depois ver se precisa fazer algum tratamento que ajude oftalmologicamente. Então o AVC pode causar visão dupla, a gente primeiro observa, acompanha junto com o neurologista e se a gente vê que não melhorou, aí sim parte para ver se existe algum tratamento que possa aliviar um pouco essa visão dupla. Meu nome é Sueli, sou de Cristalina, Goiás. Eu já fiz pterígio, tá certo? De um mês para cá, estou vendo uma sombra como se fosse uma fumaça durante o dia. E à noite, no escuro, parece vagalume, só que com a luz prata. Eu tenho 57 anos. Tem alguma solução para o meu caso, doutor? O pterígio, o que é isso? É como eu falei, aquela pelezinha que cresce aqui na frente do olho, que começa a cobrir a frente do olho. Ela cobre a frente do olho. Sim, aqui na córnea, né? Então, isso ela fez a cirurgia, pode ser que volte, não é nada de grave, mas isso, o sintoma que ela sente agora provavelmente não tem relação com a cirurgia que ela fez. Pode ter relação com esse problema no vítreo, no gel do fundo do olho, que ela vê mexendo para lá e para cá, esses flashes podem ser ele tentando soltar. Então, mais um caso que é importante passar com o oftalmologista e fazer o fundo de olho, para poder ver se existe alguma alteração na retina relacionada a esses sintomas. Doutor Daniel Kamlott, acho que esclarecemos muitas dúvidas nessa noite, foi sensacional a sua participação. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado. Volte sempre, vamos abordando aqui os assuntos do olho, que são realmente muito importantes para todos nós. Nós cuidamos pouco do nosso olho, né, doutor? A gente tem que tomar cuidado também com a visão. Obrigado por ter vindo, viu?